O verdadeiro pecado original é a dúvida. Eu sempre comento isso, de que o nosso pecado como humanidade não foi comer a maçã, querer o conhecimento, querer ser parecido com Deus, né? Ser parecido com o nosso Criador. E é muito interessante, né, as perspectivas de que nós, como seres espirituais, nós viemos à Terra para provar uma dúvida que tivemos no coletivo. Será que Deus é bom? Que a maçã, na verdade, ela é uma representação, né, um arquétipo da dúvida. Nós duvidamos se o nosso Pai, nosso Criador, realmente era quem dizia ser. Nós duvidamos e preferimos acreditar na cobra, na tentação, sobre as dúvidas que nós tínhamos em relação à verdadeira origem de Deus. É uma questão tão espiritual e tão profunda que a dúvida de Eva, a dúvida de Adão, é uma dúvida que permanece na nossa humanidade, né? Nós duvidamos de Deus o tempo todo. Nós duvidamos se realmente a gente quer que seja feita a vontade dele. A gente duvida se ele tem o melhor para a nossa vida. A gente, na verdade, tem uma perspectiva muito negativa sobre o Criador, né? Sobre o nosso Pai. Que a gente acha que ele deveria ser um gênio da lâmpada, que devia mudar todas as coisas a nosso favor o tempo todo. Que a gente quer que Deus seja menor do que a gente, né? Que ele faça todas as nossas vontades, faça todos os nossos desejos, realize os nossos desejos no piscar de olhos, porque senão ele não é Deus. E é exatamente a tentação que a gente vem sofrendo desde Adão e Eva. Nós duvidamos que Deus tenha o melhor para nós duvidamos da bondade de Deus. E nós estamos na Terra justamente para provar que Deus é bom. E Deus é tão bom que nos permitiu reencarnar como um ser humano neste planeta, ser bípede, né? Deixar de ser uma criatura e ser um ser humano, para ficar, né, com os pés apontados para a terra e a cabeça apontada para o céu. Estamos fisicamente tão distantes, né, do nosso Criador e ao mesmo tempo Ele está dentro de nós. E a gente continua duvidando. Quando foi dito que aquela árvore continha um fruto que se você comesse, você iria morrer, e foi nos proposto, nos tentado de uma certa forma, que não, que era uma mentira, que aquela árvore continha todo o conhecimento do bem e do mal, e que aquilo nos elevaria ao status de Deus. Quando a gente mordeu, né, aquela maçã, quando eu digo a gente mesmo, porque foram todos seres humanos que fizeram aquilo, em coletivo, como um ser espiritual em massa, que foi fragmentado, transformado em bilhões. Mas o quanto a gente faz isso todo dia, quanto a gente duvida de Deus, quanto a gente, quando o Criador fala aquilo ali, aquele caminho vai te levar à morte, e a gente fala, ah não, Deus está nos escondendo algo. Quanto que a gente está sendo tentado o tempo todo. Será que Deus realmente é bom? Que a gente fica nessa dúvida eterna. E enquanto a gente viver
essa vida cega, enquanto a gente acreditar nas mentiras, nas ciladas do mal que nos mente o tempo todo, né? Principalmente agora na era de Aquário, né? Que a gente tá desfazendo, né? Nossas percepções, invertendo, achando que o mal é o bem, que a gente tá tão perdido, né? Nessa situação que a gente vê uma coisa, a gente não consegue mais distinguir se aquilo é bom, é ruim, e qual vantagem eu posso tirar disso. E é tão terrível essa competitividade, essa coletividade, essa massa, esse medo, né? O medo alimenta os espíritos baixos, essas energias de estar cego num tiroteio. Então, quando eu volto e eu repito várias vezes que a nossa maior tentação é a dúvida, e quando Deus nos mandou para este planeta, este lugar, esta vida, para sermos feitos de carne, para que a gente veja e sinta na pele o quanto estar longe de Deus é ruim, o quanto a gente deveria ter acreditado nele desde o início. Quando a gente percebe que a nossa realidade, a nossa matrix, a nossa simulação, né, a nossa imaginação pode nos enganar. Quanto a gente não consegue entender e perceber a bondade de Deus no dia a dia, a paciência, a tolerância, o amor. Quanto a gente, né, tá sendo sugado pela energia do ódio, tirando a nossa energia vital, a nossa força, a nossa luz, através do medo, através da dúvida. E sempre se pergunte, né? Se isso é leve para você, eu sempre falo para as pessoas, é leve, isso é leve, se isso é leve, isso é verdadeiro. Se isso for muito pesado, muito cheio de teorias, muito cheias de justificativas, são mentiras, né? Na constelação familiar a gente até fala que a pessoa que tá falando muito, ela quer uma justificativa para ela não agir. E é como se fosse exatamente isso. Quando a gente tá sendo lubridiado demais, iludido demais, a gente tende a falar demais. A verdade é pura, é simples, ela tá acima dos pontos de vistas. Quando a gente tá muito preso nessa dualidade do bem e do mal, que é o extremo, né? Eu sempre falo, todo extremo é negativo. Sempre que você acha que você tá 100% certo ou 100% errado, sempre que você tá nessa dualidade daquela pessoa extremamente boa ou aquela pessoa extremamente má, você tá sendo dividido, porque você tá no extremo. O extremo, a dualidade, né, do bem e do mal, traz muita força pros dois lados. Só que você não consegue progredir, você não consegue sair da dúvida, porque é um ponto de vista, é uma experiência, é uma individualidade. E o Criador é o uno, né? É uma unicidade, é uma verdade, acima de todos os outros pontos de vista, acima de todas as outras experiências. E eu acho que quando a gente consegue finalmente parar de duvidar e acreditar 100% no que o Criador tem a nos dizer, a gente sai desse pecado original, a gente sai dessa dualidade do bem e do mal, a gente consegue restaurar o que a nossa humanidade deveria ser se não tivesse comido a maçã, se não tivesse duvidado de Deus. Então, como seria, né, viver uma vida sendo plenamente entregue ao Criador, sem dúvidas em relação a Deus? Como seria ver a verdade em tudo e ainda assim
respeitar, amar, viver sem julgamentos, como seria viver sem críticas, viver sem essa energia baixa, sabe? Tá nessa alta vibração de viver com certezas, com verdades, mas na perspectiva de Deus, não a nossa. Né? Sempre que a gente julga, sempre que a gente critica, a gente está alimentando, né, mais ódio, mais as trevas que existem no nosso planeta. A gente está se perdendo cada vez mais. E quando a gente consegue transmutar isso, transformar isso em amor, em união, em parar de cair nas ciladas, nas mentiras que as trevas nos contam o tempo todo e chegar à nossa posição de origem, como seria a humanidade sem duvidar de Deus? O que teria sido de todos nós se a gente estivesse acima da dualidade do bem e do mal, dizendo a verdade todo dia, fazendo coisas boas aos próximos, sem cobrar, sem esperar nada em troca, só porque a gente recebi isso de Deus, quero partilhar isso. Como seria a gente viver que cada dia é um milagre, que respirar. Quantas pessoas, né, infelizmente, não conseguem respirar nesse momento? Como seria a gente agradecer ao Criador? Deus, obrigada por existir ar. Obrigada por me dar o sopro da vida. Todas as coisas que respiram têm alma. Um vegetal tem alma. Como a gente seria olhar para uma planta e falar, olha, você foi criado por Deus, entende a dimensão disso? Como seria a gente falar ao Criador, obrigada por eu estar ouvindo, por eu estar falando. Falar um mecanismo para você falar, você pensar, você articular, você ter aprendido desde do beabá. Como seria a gente começar a encontrar a nossa fé, a nossa coragem, saber que a gente é parte de Deus. Como seria unir ao Criador novamente. Como seria, né, viver essa vida entregue. Então eu acho que o intuito, né, da série Sobrevivências é isso, é a gente falar ao Criador, eu já provei, eu já vim à Terra, eu sei que o mal é mal, que ele só faz mentiras, calúnias, e viver sem duvidar de Deus, para que a gente consiga retornar à nossa origem, mais pura, mais santa, mais sagrada. Porque quando a gente realmente reconhece, Deus nos fez para um propósito maior. Assim como Deus, né, é o Rei, Senhor do Universo, e tudo que só no estalar de olhos Ele faz, Ele manifesta. Como seria, né, o homem, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, a humanidade, eu digo, o homem e a mulher como imagem e semelhança de Deus, poder reinar sobre a terra, né, como o Criador reina sobre o universo, de poder manifestar, de poder agir, de poder pensar, fazer, agir, movimentar, transformar. Eu acho que é isso que o Criador quer para nós. Que nós, como seres espirituais, vivendo nessa experiência humana, que a gente possa mostrar que somos sim parte dele, que a gente pode sim manifestar o que a gente quer. Só que é nosso, não é dele. Mas que a gente consegue ainda assim estar abaixo do Criador, ainda assim falar com toda a humildade
que é a escolha dele, que com a autoridade que ele tem, permitir ou não ter aquilo que a gente tanto quer, porque muitas vezes as pessoas ficam duvidando. Ah, se Deus me amasse, eu seria rico. Se Deus me amasse, eu seria feliz. Se Deus me amasse, eu teria isso, aquilo. E muitas pessoas duvidam muitas vezes, as pessoas espiritualizadas, porque elas acreditam que as pessoas espiritualizadas têm que ter o que elas acham que, estando conectadas com Deus, elas teriam. E não é verdade. Porque nós estamos sim abaixo do Criador, nós estamos sim, sem dúvida, porque a gente recebe o que Deus quer que a gente tenha, o que a gente experimente, sem duvidar de que Ele vai fazer por nós o que é necessário, que a gente está pronto para receber, o que a gente é capaz de suportar. Porque muitas vezes a gente não é capaz de suportar aquilo que a gente tanto quer. Mas Deus sabe que a gente tem essa força para aguentar ou não aquilo. Então, como seria falar pro Criador, ó, Deus, só me manda aquilo que eu consigo suportar, aquilo que eu consigo aguentar. E como seria confiar totalmente de que Deus vai saber que você está pronto para receber isso. Porque Ele sabe a hora, o tempo, tudo. Como seria chegar nesse nível de confiança? Então é isso. Gratidão.